Uma espécie de 2 em 1, um filme que é também um quadro. Amadeu, de Vicente Alves do Ó, chegou esta semana aos cinemas. No ensaio geral, vamos saber mais sobre este filme, sobre a vida e obra do pintor Amadeu de Sousa Cardoso. Visitamos uma exposição de pintura na Brutéria, em Lisboa, que junta as telas de nomes maiores da arte portuguesa. Entrevistamos Manuel Fúria, o músico que fala da sua fé católica e explica como ela contamina a sua música. Mas há mais, livros, o museu e o centenário de Eugênio de Andrade, tudo nos próximos minutos. Fique connosco. Quando eu era moça, eu cantava isto com as minhas primas. Era só começarem os dias de calor. Tem saudades desse tempo? Não. Tenho saudades de ser nova. Isso tenho. Muitas. É o último filme que contou com a participação da atriz Eunice Munhoz. Amadeu chegou esta quinta-feira às salas de cinema, na semana em que a 7ª arte portuguesa está de parabéns ao ver a curta-metragem do português João Gonzalez ser nomeada para um Oscar da Academia. Amadeu é o novo filme de Vicente Alves do Ó, o realizador que já filmou as vidas da poetisa Florbela Espanca e do poeta Alberto, encerra agora a trilogia dedicada a criadores nacionais com uma longa-metragem sobre o pintor Amadeu de Sousa Cardoso, até porque diz tem ideias para outros filmes. Tenho uma cabeça um bocadinho fervilhante, portanto ando sempre à procura de histórias e tenho cadernos e cadernos apontados com histórias. Todos os dias me surgem ideias, porque vivo muito isto e gosto muito de viver a minha vida assim, entre a fantasia e a imaginação e a realidade. Há outras pessoas que eu gostaria de trazer para o cinema e espero um dia trazer, mas agora vou estar uns aninhos a fazer outras coisas, porque senão qualquer dia só sou conhecido pelos filmes biográficos. Vicente Alves do Ó tinha pensado completar a trilogia com um filme sobre a Sofia de Melbrenner, mas a figura de Amadeu de Sousa Cardoso impôs. Ele impôs a uma pessoa que eu adoro e que faz parte da minha formação pessoal e que é, assim, inquestionável, que é a Sofia de Melbrenner, que era a terceira poeta. Mas impôs acima de tudo porque eu, quando vi a exposição do Amadeu, porque isto nasce tudo numa ida ao Soares dos Reis em 2016, ver uma exposição do Amadeu. A exposição estava muito bem feita e havia umas frases muito emblemáticas dele escritas nas paredes, e confesso que entre os quadros que eu já conhecia e as frases e as fotografias dele, aquilo mexeu comigo e tocou-me acima de tudo por como é que é possível este homem tão diferente, tão revolucionário na sua maneira de pensar, na sua maneira de estar, pouco humilde naquela tradição portuguesa, não está mais presente nas nossas vidas como exemplo, porque acima de tudo, não é? Nós precisamos, estas pessoas são exemplos de vida, de como nós podemos, apesar das nossas limitações, chegar muito longe, não é? E o país precisa urgentemente disso, e estes filmes também querem falar um bocadinho sobre isso. Sei que estou farto de esperar, farto de ver o tempo passar e nada acontece, farto de estar aqui fechado e a lembrar Barcelona a dizer que somos um coletivo e a fazer tudo sozinho. É disso que eu estou farto. Amadeu de Sousa Cardoso foi um artista cuja relevância só foi descoberta depois da sua morte. Em vida, Amadeu organizou 2 exposições e vivia o sonho do reconhecimento. O papel principal do filme é representado pelo jovem ator Rafael Moraes, que se preparou para a personagem de uma forma privilegiada ao ter acesso a património pessoal do artista. Uma fase inicial foi em Amarante, uma semana com o elenco e com o realizador, onde visitamos a casa do Amadeu, onde ele cresceu, que foi incrível estar na casa onde ele tomava o pequeno almoço todos os dias, olhar pelas janelas onde ele olhou, onde se inspirou para pintar. Depois, a Gulbenkian foi uma grande parte da minha pesquisa, porque abriu os cofres em novembro de 2019, antes de filmarmos, onde tive hipótese de ver e tocar em materiais mesmo do Amadeu, estojos, diários, pincéis, materiais de pintura e desenho, e isso para mim foi, de certa forma, quase esotérico, poder tocar nos materiais dele. Acho que foi aí que realmente eu senti a energia do Amadeu. E depois, claro, as cartas que ele escreveu, a correspondência que ele escreveu à Lucy, à mulher e à família enquanto estava em Paris ou enquanto estava em Manhuve ou em Espinho para o irmão. Foi aí, como não há registros de áudio ou vídeo do Amadeu, não é? Foi aí que eu me baseei mais para construir este meu Amadeu. Foi nas cartas que ele escreveu. E ele escrevia de uma maneira brutalmente honesta, em que falava abertamente dos seus sentimentos, dos seus medos, inquietudes, esperanças e do amor, especialmente pela Lucy. Foi esse lado mais humano
onde eu me debrucei mais para construir este Amadeu, sem sombra de dúvida, foram nas cartas. Ao lado de Rafael está a atriz Ana Lopes, que representa o papel de Lucy. Sabes que as tuas irmãs fartam-se de perguntar porque é que tu não me pintas. Queres saber porquê? Quero. Porque só te Solta o cabelo. Já a atriz Lúcia Muniz veste o papel de Laura, a irmã mais velha de Amadeu, um artista que também ela admira. A admiração pelo artista até vem na minha altura de História de Arte e obviamente de exposição, de ver obras dele em exposição. Agora aproximei-me mais, portanto não só conheci o universo dele artístico, como conheci o coração dele e a alma dele e a força interior e toda a relação que ele tinha com a família, portanto foi muito bonito e foi muito gratificante entrar nesse barco em que também faço parte de contar a história de quem era esta pessoa e o que é que ele sentia e o que é que ele procurava. Ver este filme é também, ao mesmo tempo, quase que ver um quadro, uma pintura, constantemente, a forma como ele está filmado, os locais também. Há toda uma dimensão estética no filme que acrescenta à narrativa? Sem dúvida nenhuma, totalmente essa dimensão estética presente do início ao fim. Cada plano é um quadro e faz todo o sentido se estamos a homenagear e a celebrar um artista plástico. É uma composição reforçada da sensibilidade estética. É nestes quadros cinematográficos que surge numa última participação, antes de morrer, o ator Rogério Samora. Fazemos assim, Amadeu. Tu tratas de pintar o futuro que Deus quiser. E eu trato de pagar estas contas. Se um dia conseguires vender os quadros que tens lá no ateliê, saldamos esta dívida. Se é que se pode saldar o amor que um pai e uma mãe dão a um filho. Rogério Samora junta-se a um elenco muito eclético, diz Vicente Alves do O. Foi para mim um privilégio ter a Eunice Munhoz e o Rogério Samora, com quem eu, nos últimos dias de rodagem, já estava a combinar coisas para o futuro, ainda não sabíamos o que é que ia acontecer, não é? Com a pandemia. E depois tenho uma série de jovens atores, uma mistura entre atores conhecidos e atores desconhecidos, porque eu gosto de combater um bocadinho esta coisa novelística que existe em Portugal agora, que é chamar as mesmas pessoas para fazer tudo. E eu acho que, da mesma forma como a mim me deram uma oportunidade, eu em todos os meus filmes gosto sempre de criar oportunidades para pessoas que têm imenso talento, mas como não têm muitos seguidores, agora está na moda, não é? Os seguidores das redes sociais, de repente não são chamadas, e eu acho isto uma idiotice. A palavra tem que ser mesmo essa, é uma idiotice de quem decide essas coisas, e isto não pode ser. E portanto eu tenho ali uma mistura do Ricardo Barbosa e da Raquel Rocha Vieira, que pouca gente conhece, com a Eunice Munhoz e a Lúcia Muniz e a Manuela Couto, e depois tenho o Rafael Moraes, que as pessoas também não conhecem, e a Ana Lopes, que as pessoas, a Ana Lopes, calhar, já viram a fazer uma coisa na televisão, e o Rafael veio do cinema. Portanto, há assim uma mistura que eu gosto de fazer sempre, tornar os meus elencos muito ecléticos, de maneira a não serem previsíveis. Acho que é por aí. Produzido por Pandora da Cunha Teles e Pablo Iraola, com direção de fotografia de Rui Poças. O filme Amadeu já está nas salas de cinema portuguesas. Além de realizador, Vicente Alves do O é também escritor e tem um novo romance, Que a Vida nos Ouça. É um livro que conta a história de Vasco, que, tal como Vicente, é também realizador de cinema. Ele é um alter ego sem ser um alter ego. É uma outra possibilidade de vida. É um homem com 45 anos, numa crise de idade, porque anda ali à procura de tentar descobrir o que é que ele realmente quer, se quer fazer cinema e que cinema é que quer fazer e que histórias é que quer contar e que vida é que ele ainda pode ter aos 45 anos, porque continua solteiro sem filhos. E recebe uma notícia um bocadinho avassaladora. A mãe vem ter com ele em Lisboa e comunica-lhe que foi-lhe diagnosticada a doença de Alzheimer. Confrontado com a notícia, Vasco encontra motivo para um novo filme. Tal como a sua personagem, também Vicente Alves do O se preocupa com as questões da memória. A memória é uma coisa fascinante para mim, é uma coisa que me fascina. Conheci algumas pessoas já com Alzheimer e é uma coisa que me assusta profundamente, que é essa ideia de perder. Para mim, o problema não é perder futuro, é perder o passado.
Porque a única coisa que eu sou é passado. A única coisa que eu, quando estiver às portas da morte, posso recordar e sorrir é aquilo que eu vivi. E, portanto, pensar que há uma doença que nos rouba isso para mim é terrível. E eu queria trabalhar sobre isso porque exatamente o cinema fala muito sobre a memória. O cinema preserva, ao preservar a vida na imagem, preserva a memória. Neste mergulho na memória, Vasco descobre que no passado da família há enigmas por decifrar. Este Vasco decide fazer um filme sobre a mãe, aquilo que ele conhece da vida da mãe e que lhe foi contado. Das poucas fotografias que sobraram. Das poucas fotografias que sobraram, e de repente ele descobre que, afinal de contas, há um homem misterioso presente numa fotografia, presente no dia do casamento da mãe, que vai alterar tudo aquilo que ele acha que foi o seu nascimento, o seu crescimento, e ao mesmo tempo que a mãe está a perder a memória, ele também está a perder a sua memória, que é o seu passado, e a ter que refazer a sua vida de uma outra maneira. Este livro poderia ser um filme? Eu acho que este livro podia ser um filme, mas eu confesso que me apetece muito, se calhar durante uns tempos, separar as águas. Apetece muito fazer de filmes e tenho ideias para os próximos filmes que quero fazer, e quero que a literatura seja, se calhar, o espaço onde eu tenho capacidade de desenvolver ideias que eu acho que podem ficar curtas nos filmes. Ou seja, é verdade, digam o que disserem, nada bate a capacidade infinita de um livro. E há histórias que eu acho que vivem melhor dentro dos livros, e eu vou escrevê-las em livros, e há outras que eu vou escrevê-las para o cinema. O poder da literatura, mas também do cinema, de Vicente Alves do Ó, o livro que A Vida nos Ouça tem a chancela da Oficina dos Livros. Até 15 de fevereiro, no Espaço Bruteri, em Lisboa, pode ver uma exposição de pintura que junta alguns dos principais nomes de artistas portugueses consagrados. Pintura Sem Fim reúne os trabalhos de 70 criadores, entre eles nomes como Paulo Arrego, Ângelo de Sousa, Nadir Afonso, René Bertolo, ou artistas de outra geração, como a dupla Sara e André ou Rui Calçada Bastos. A unir os trabalhos está o facto de serem pinturas sobre tela, indica o padre João Sarmento, um dos jesuítas da Casa Brutéria, onde pode ver esta exposição que tem uma particularidade na forma de expor. É uma técnica expositiva, que é própria do Salão de Paris, onde para efeitos de comércio se colocavam dentro dos salões telas do chão até ao teto, né? Telas de pinturas emolduradas, várias temáticas religiosas, épicas, históricas, e ficavam do chão até ao teto. E havia uma série de regras e de protocolos dentro dessa lógica, onde as melhores ficavam ao nível do olhar e as piores mais para cima e mais para baixo. E quisemos invocar também, ironicamente, esse modo de expor. Digo ironicamente porque hoje em dia não é o modo de expor normal, e nem sequer o modo de expor normal destes próprios artistas que temos aqui. Quisemos ter essa ousadia de colocá-los em conjunto, muitíssimo mais próximos do que aquilo que estão habituados a estar, ou seja, as telas quase que se tocam umas entre elas, e há uma constelação, de facto, como dizia, quase esquizofrénica, onde acontecem cruzamentos muito inesperados entre pintores muito reconhecidos, outros muito menos. Muitas das obras expostas pertencem a coleções privadas. Vê-las juntas é por isso uma oportunidade, e teve o apoio da Fundação Milênio BCP. Pintura Sem Fim mostra como esta arte é resiliente e está viva. A pintura móvel é um método tão antigo e continua a ser usado em todas as partes do mundo, e foi muito interessante termos esse desejo de fazermos coincidir quem continua a usar este método. Parece que, como ao livro, que tal como ao livro não quer desaparecer, não continua a ter o que dizer e a espantar e a criar. Pintura Sem Fim é uma exposição com entrada gratuita que pode visitar até 15 de fevereiro, dia 8 às 6 da tarde. Poderá acompanhar uma visita guiada. No Ensaio Geral, escutamos agora outras sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Fala-nos hoje do novo livro de Mário Cláudio e do centenário de Eugênio de Andrade, mas para já revisitamos um museu bem português em Goa. Regresso de Goa. O Museu de Arte Cristã da Velha Cidade, no convento de Santa Mónica, mostra-se em todo o seu esplendor. Desde o tempo em que Maria Helena Mendes Pinto reuniu a admirável coleção de peças, houve um longo percurso de 29 anos. A Fundação Carlos Gulbenkian
apoiou de novo um museu que veio de Rachol até aqui. O extraordinário tabernáculo que representa um pelicano domina a entrada e as imagens, as relíquias, os cálices, as galhetas, as peças litúrgicas singularizam-se pelo equilíbrio e pela beleza. Nascimento de Sousa e Natasha Fernandes multiplicam-se em explicações rigorosas sobre as belas referências que tornam este museu um maravilhoso repositório de histórias humanas. E as melhores viagens fazem-se com livros e leituras, e desta feita acompanha-nos Mário Cláudio em Apoteose dos Mártires, publicado na Dom Quixote, e lemos interminavelmente. Os holandeses, que já tinham pilhado muito do que pertencer ao Império Português, o qual o espanhol havia entretanto abocanhado, pareciam imensos galeões. Quem os avistava descrevia-os como sujeitos de cabelo, bigode e barba, cor de ferrugem, de poucas falas, mas amantes da bebida. E os mais notáveis dentre eles progrediam com solenidade, muito hirtos e de pescoceira paralisada pela enorme gola de rufos, alva como a neve. Envergavam vestes adamascadas ou de castorina e abrigavam-se da soalheira sob chapéus descomunais. 100 anos de Eugênio de Andrade. Devemos regressar à sua escrita, às suas palavras, com a capacidade de exprimirem uma multiplicidade de sentimentos. E ouçamo-lo. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar a alegria, multiplicar os beijos, as tiaras. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer. Muito tempo passou desde o último disco, em 2017, e muito mudou na vida do músico Manuel Fúria. O artista e compositor está de regresso aos discos, lançou recentemente Os Predadores, um dos seus álbuns mais pessoais e biográficos. Em entrevista ao Ensaio Geral, o músico explica que volta quis dar à sua carreira, distanciando-se do meio musical e encontrando outra liberdade. O que aconteceu assim mais de substancial foi, da minha parte, uma alteração ou uma afinação na maneira como eu estou orientado dentro da música, na maneira como eu vivo a música, essa minha forma de expressão artística, que até 2018 tinha sido um modo de vida, uma maneira de ganhar dinheiro e viver disso, e a partir de 2018 deixou de ser, por decisão minha, fruto de alguma saturação do mundo da música em Portugal, dos seus lugares e rituais e percursos. Houve uma necessidade de afastamento? Houve uma necessidade de afastamento e de eu desconectar a música que faço da maneira como ela é apresentada, consumida, e eu tive necessidade de fazer isso para salvaguardar a própria música. Para poder saborear também melhor depois aquilo que se faz? Isso não foi uma intenção, mas acaba por ser uma consequência. É o que eu estou a viver agora depois de ter feito o disco e de ter dado 2 concertos e do disco estar a ser recebido pelas pessoas e comentado e, em alguns casos, elogiado. A maneira como eu recebo essas reações é feita contra paz. O novo trabalho de Manuel Fúria tem uma linguagem pop eletrónica e fala de temas que o músico quis trazer sem barreiras para a sua música. Escolher as palavras certas, de tentar evitar ser cancelado por não dizer as coisas que a nova ortodoxia diz que temos que dizer, ou que temos que seguir, ou que temos que fazer, ou que não podemos. Portanto, estes novos puritanismos que existem em relação a temas como o homem e a mulher,
as identidades, etc. E eu estive durante um tempo a ser lápis azul de mim próprio, e isso não era bom, e não estava a ser bom, estava a ser fator de angústia, porque a arte não deve, a arte ou o artesanato, aquilo que eu faço, não deve estar refém desse tipo de condicionamento. Questionado sobre a razão do título Os Predadores, Manuel Fúria encontra na sua fé católica uma explicação. O nome Os Predadores surgiu-me como um conjunto de intenções à volta do tema da perda em várias frentes. E este disco acaba por ser um caminho, um pequeno itinerário que passa por várias estações, vários apiadeiros, vários lugares que têm a ver com perda, de várias maneiras. Que tipo de perda? De várias maneiras. Coisas tão habituais e tão reconhecíveis para qualquer um, como perder um amigo, perdermos a nós próprios, perdermos o fio à meada. O reconhecimento que a perda, mais do que uma atitude artística ou mais do que uma desculpa para fazer um disco, é também uma vocação cristã. Portanto, tem a ver com uma atitude existencial, de viver a perda como atitude necessária para um cristão, e a perda ser a mortificação que nos esvazia e que retira de nós tudo o que está a mais para podermos entrar na porta estreita do céu. Portanto, o ponto é esse, acima de qualquer outro. E será que é fácil para um músico assumir-se como católico no meio? Eu acho que não é fácil ser católico, ponto final. Seja músico, seja carpinteiro. Se calhar sendo carpinteiro é mais fácil, porque é uma profissão dos evangelhos e de José e de Jesus. Mas acho que não é fácil ser-se católico. Porquê? Ser-se um católico verdadeiro, viver a religião de uma maneira verdadeira é um desafio permanente de negação, de contenção, de não. Isso não é fácil, especialmente num mundo e numa civilização ocidental que promove o contrário, promove o consumo desenfreado, promove uma liberdade perniciosa, promove uma série de solicitações num ambiente hipersexualizado, entre outras coisas, não só esse pecado, mas também o da gula. Vivemos num tempo que faz um culto da comida e dos restaurantes e dos chefes. Isto pode-se aplicar a várias atividades e as várias idolatrias que existem. Mas eu acho que não é fácil ser-se católico, ser-se músico, mas também não é fácil hoje, como não seria há 100 anos atrás ou 200 anos atrás. Hoje temos outros desafios. Para hoje o ser católico significa estar numa atitude de resistência contra um mundo que é hostil. As inquietações que Manuel Fúria deixa com o seu testemunho no ensaio geral, em que fechamos com a sua nova música. A sonorização é, como sempre, assinada por José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Vamos mergulhar na Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria II e vamos estar em Vila Real. Até lá, boa noite e bom fim de semana.